Mateus capítulo de número 24, versículo 36. Mateus 24, versículo 36. A parte do sermão profético, e aqui nós temos a parte que está ligada à exortação à vigilância. Diz assim a palavra do Senhor: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Querido Deus, que o Teu Espírito encontre liberdade em nós, que o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da Tua Santa Palavra, que o Senhor possa preparar pelo Teu Espírito cada coração que terá acesso a essa pregação, para receber a mensagem do Senhor. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor, ou que quem sabe esteja distante dos caminhos do Senhor, possam nesse momento serem tocados e possam se render aos pés do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos coração. Meus irmãos, o sermão profético que o Senhor Jesus pregou, ele falou de coisas que deveriam acontecer com a humanidade e coisas que nós presenciamos quando nós olhamos a situação em que o mundo se encontra, como o homem tem conduzido a sua vida, muitas das vezes distante de Deus, muitas das vezes sem preocupar com a vida espiritual, muitas das vezes sem se preocupar com o seu último dia. A mensagem do Senhor para nós essa noite tem como título: um dia será tarde demais. Um dia será tarde demais. Nós temos o costume de levarmos a nossa vida sem pensar como será o nosso último dia. Às vezes, muitos levam a sua vida até pensando que esse último dia nunca vai chegar. E muitas das vezes as pessoas são surpreendidas quando chega o seu último dia. E naquele último dia, muitas das vezes, tem sido tarde demais para muitos. Existe um louvor que está no cantor cristão, que diz assim: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a
escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Meus irmãos, Deus sempre julgou as nações, Deus sempre julgou a humanidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a primeira grande calamidade que nós encontramos na Bíblia como o julgamento de Deus se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, quando o Senhor ali, olhando para a humanidade que se multiplicava e que também multiplicava a sua crueldade, o Senhor então decidiu julgar aquela humanidade. Em Gênesis 6, no capítulo 6, no versículo de número 5, diz assim: o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor, algumas expressões, graça aos olhos do Senhor. Preste atenção que o Senhor Jesus, quando Ele fala da sua vinda, respondendo à pergunta dos seus discípulos, quando se dará a sua vinda, é o fim do tempo, o Senhor então faz um relato de diversos sinais que marcariam o momento que antecederia a sua volta, e quando Ele traz aqui aquilo que nós acabamos de ler, a necessidade de estarmos em vigilância, porque nós não sabemos a que dia e a que hora o Senhor há de vir. E Ele então chama a atenção, porque Ele diz que será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. O Senhor chama a atenção porque as coisas iriam acontecer exatamente como aconteceu quando aquela multidão estava naqueles dias de Noé, seguindo o seu curso de vida, e como nós acabamos de ler, qual era a situação daquela humanidade naqueles dias. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra. E a pergunta é: quando nós olhamos a nossa volta e aquilo que nós presenciamos nos noticiários, será que nós temos presenciado a maldade do ser humano se multiplicando? E é exatamente isso que acontecia nos dias de Noé. Os pensamentos do coração do homem eram mal o tempo todo. E então o Senhor decidiu trazer ali o julgamento, o juízo, a destruição, o dilúvio. Para muitos, o dilúvio é apenas um relato de uma fábula. Para muitos, o dilúvio não aconteceu. Mas nós sabemos que há provas reais do acontecimento do dilúvio global, mostrando que o Senhor, Ele julgou todos os povos, o Senhor julgou todas as pessoas que naqueles dias escolheram seguir a sua vida como se não tivesse que prestar conta ao seu Criador. Seguir a sua vida como se fosse o seu próprio Deus. O homem muitas vezes ele acha que ele é o seu próprio Deus, ele faz o que ele bem quiser, ele até acha que está em condição de determinar como as coisas devem
acontecer. Mas na verdade, quem é o homem para determinar como as coisas devem acontecer? Quando Deus decreta alguma coisa, não há o que o homem possa fazer para impedir que tal decreto se cumpra. Quando o Senhor determina alguma coisa, o homem não consegue impedir que tal coisa aconteça. Chegou o tempo daquela geração, o fim daquela geração havia chegado, e o Senhor preparou tudo para resgatar Noé com a sua família. O Senhor preparou a grande arca para a salvação de Noé com a sua família. Mas chegou o dia em que o dilúvio veio como julgamento de Deus. Naquele dia foi tarde demais, porque Noé já estava dentro da arca e Deus já havia selado a porta da arca. Não tinha como ninguém se salvar naquele momento mais. A partir daquele momento que Deus determinou o fim, ali já foi tarde demais para muitas pessoas. Mas passou-se o tempo, e aí nós chegamos a um outro julgamento agora de Sodoma e Gomorra. No julgamento de Sodoma e Gomorra, quando o Senhor decide destruir Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 19, e o motivo pelo qual o Senhor decide destruir aquelas duas cidades é porque o homem não aprende. O homem não aprende com o passado. O homem não aprende com as coisas que aconteceram. O passado deveria nos ensinar no presente como Deus julga e como nós podemos fazer para evitar sermos punidos, como foi tantas pessoas naqueles dias. Mas Sodoma e Gomorra fizeram a sua escolha e decidiram pecar contra Deus. Decidiram pecar de forma terrível, ao ponto do Senhor também resolver destruir aquela cidade. Vivemos os dias em que as pessoas querem dizer que Deus não castiga. Ora, Deus é amor. Como esse Deus que amou pode castigar? Ora, o inferno é apenas uma invenção. Como um Deus que amou poderia colocar alguém no inferno? Não é esta a mensagem que mais ecoa nesses últimos dias? Mas o que mais as pessoas estão precisando ouvir nessa hora é a mensagem que aponta para o homem a sua real condição. A sua real condição. A menos que o homem descubra qual é a sua real situação, ele jamais vai se curvar diante de Deus. Porque o coração do homem, ele é um coração que está voltado para as coisas contrárias à vontade do Senhor. O homem, na sua natureza caída, ele tende sempre para as coisas que contraria o Senhor. E sempre o homem vai escolher o lado ruim, muitas das vezes. E chegou aquele momento, e nós lemos, o Senhor tinha ali em Sodoma e Gomorra, havia Ló, que era sobrinho de Abraão, né? E Abraão começa a orar pelo seu sobrinho, porque o Senhor revelou para Abraão o que iria acontecer. Ora, que Deus tremendo é esse? A palavra do Senhor diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos profetas, seus servos. O Senhor disse para Abraão que iria
Abraão então percebe que ali estava o seu sobrinho, ele começa a interceder a Deus para que houvesse livramento para com seu sobrinho. E o Senhor então envia ali os anjos para livrar Ló com a sua casa da destruição que iria chegar sobre aquelas duas cidades. O versículo 23 de Gênesis 19 diz assim: Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e Gomorra, em todo o vale, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse uma fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Aqui nós vemos, meus irmãos, como é importante a intercessão, a oração dos servos, para que Deus possa livrar as pessoas. E Deus muitas das vezes atende a oração e concede livramento. Muitas das vezes Deus age dessa maneira. E aqui nós vemos mais uma vez. Hoje, muitas vezes a tentativa do ser humano, os naturalistas, eles tendem a querer explicar todas as coisas pelas leis naturais. Tudo que acontece, tudo que aconteceu tem uma causa natural para explicar. Esquecem o ser humano que quem criou as leis e a natureza é o soberano. Ele tem o poder nas mãos e ele governa todas as coisas. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ele usa mesmo até a natureza para punir. A palavra do Senhor sempre advertiu o seu povo, dizendo: quando o Senhor enviasse ali a sua espada, ele fala de pestes, ele fala de guerras, ele fala de enfermidades, ele fala de todas essas coisas como punição que viria sobre aqueles que escolheram viver a sua vida longe de Deus. O homem precisa saber que ele é livre para escolher viver como ele quiser viver, mas ele precisa saber que existe um Deus e que um dia todos nós teremos que dar conta da nossa vida diante desse Deus. Um dia foi tarde demais para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Deus mandou fogo do céu e destruiu aquela cidade. Um dia foi tarde demais para aqueles habitantes que sofreram o mais duro juízo, porque escolheram viver longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, e profanar Deus, profanar as coisas de Deus, zombar de Deus. E eu pergunto aos irmãos: o que nós temos visto na nossa geração não é exatamente essas coisas? As pessoas não estão escolhendo zombar de Deus? Olha como as pessoas escolhem festejar. Se no meio das festas que nós vemos na nossa volta não há uma zombaria de Deus muitas das vezes. E o ser humano é livre para festejar como quiser festejar. Alguns escolhem festejar debaixo da graça de Deus, adorando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a bênção de Deus, a beleza de Deus, a sua santidade.
a sua graciosidade. Alguns escolhem festejar assim, com temor. Alguns escolhem se alegrar na presença de Deus, mas outros escolhem festejar e se alegrar distante de Deus. E muitas das vezes em zombaria. Eu enviei um vídeo que eu gravei de um testemunho que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, e eu enviei, meus irmãos, aquele testemunho. Pela graça de Deus, mais de 6.000 pessoas já assistiram aquele testemunho. Muitos ali foram abençoados, edificados, e eu tinha um contato salvo no meu celular com o nome do meu irmão, e eu achei que era dele. Eu compartilhei um testemunho, e era de uma outra pessoa, porque o número não era dele mais, era o número de uma outra pessoa, de uma jovem, e ela me respondeu com desprezo e com zombaria. Eu pedi desculpa a ela por ter confundido, justifiquei e disse assim: aproveita, assista e faça uma reflexão da sua vida. Ela disse: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. É assim que muitas das pessoas escolhem viver a sua vida, jovens ou não. Eu não tenho tempo. Eu não me interesso. Sabe, as pessoas perdem tempo diante de uma série da Netflix, ou sei lá de qual. Perdem tempo diante de uma série. Mas quando olham assim uma mensagem, eles olham o tempo da mensagem. Se tiver mais de 10 minutos, não, 10 minutos é muito. Se tiver mais de 5 minutos, não quero nem saber, não quero nem abrir. Eu não tenho tempo para assistir uma pregação com mais de 10 minutos. Eu não tenho tempo. É assim que essa geração dos nossos dias se encontra. Eu não tenho tempo para ouvir uma pregação, eu não tenho tempo para reunir, para cultuar ao Senhor, eu não tenho tempo, mas eu tenho tempo para assistir o futebol. Não importa o dia e a hora que o meu time estiver jogando, lá eu vou arrumar um tempo para sentar e acompanhar. Eu não tenho tempo para ler a palavra do Senhor e aprender as coisas de Deus, mas eu tenho tempo para acompanhar o meu time e recitar o nome de cada jogador e quantos gols eles fizeram. E eu pergunto aos irmãos: o que é isso senão uma geração que está se corrompendo e corrompida, e que escolheu e escolhe andar distante de Deus, protelando as suas decisões mais importantes, e a decisão mais importante na vida do ser humano, que não pode ser protelada de forma alguma, é o momento seu com Deus, é a sua entrega ao Senhor. Porque amanhã pode ser muito tarde. Nós estamos vivendo um tempo que só tem muita gente que cultua a Deus, que prefere cultuar outros deuses estranhos. Sim. Nós estamos vivendo. Hoje eu vi um relato de que no sul tem 18 templos de culto ao satanismo. Não sei se é verdade ou não esse relato, Deve ser verdade. mas alguém mostrou um mapa. Deve ser verdade, porque Deus está permitindo que aconteça essa situação toda para os corações endurecidos, para eles se voltarem para Ele. Se voltarem, o que nós precisamos pensar, irmãos? O homem é livre para cultuar quem ele quiser, até Satanás. O homem é livre. Porque Satanás não vai atrás deles, que vão atrás de Satanás, sabe? O homem é livre, cultua quem ele quiser. Agora,
nós precisamos proclamar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela proclamada, ela oferece vida, ela oferece oportunidade, ela oferece salvação. Por quê, meus irmãos? Porque o dia vai chegar. Deus quer nos fazer pessoas melhores. E se para Deus mudar a situação do Rio Grande do Sul, transformar aquelas pessoas em pessoas melhores, tem que acontecer essas tragédias todas. Deus vai permitir. Deus permite, e aí nós precisamos olhar o seguinte: o nosso olhar não pode ser de julgamento das pessoas que estão lá. O nosso olhar tem que ser o seguinte: e se fosse conosco? Para muitos lá, foi tarde demais. E a questão é: e se fosse conosco? E se fosse aqui, a cidade de Mãe-Mirim? E se fosse hoje, que o Senhor viesse buscar essa igreja? Quem está pronto para subir? Quem está pronto para subir? Quem está pronto para ser arrebatado? E se fosse hoje? O Senhor anuncia o seu juízo de geração em geração. De geração em geração, o Senhor sempre julga com grandes catástrofes para colocar o povo de joelho e demonstrar para a humanidade quem é que manda nesse planeta, quem é que manda, quem é que tem o controle. Não são os poderosos não podem fazer nada para mudar determinadas situações. Não pode. Lembra, meus irmãos, do que nós vivemos anos atrás com a pandemia da Covid. Quantas pessoas foram embora? Quantas pessoas partiram? Quantos partiram salvos? Mas quantos partiram longe de Cristo? Quantos partiram sem salvação? Quantos protelaram a sua decisão por Cristo? Quantos zombaram de uma pregação como essa? Quantos rejeitaram a oportunidade que bateram à sua porta? Quantos rejeitaram o convite que alguém entregou? Quantos rejeitaram o folheto evangelístico que alguém entregava e que pega, e que massa, e que joga fora, e que sequer leem a mensagem que está sendo entregue ali? Quantos rejeitam? Quantos rejeitaram? E o Senhor continua falando, Apocalipse capítulo 6, diz que: e havendo o cordeiro aberto, um dos selos olhei e ouvi, um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis que o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava assentado sobre ele foi dado poder para que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis o cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. A carestia, né, a grande dificuldade para conseguir alimentação como consequência do julgamento divino, das guerras, da punição. É o que nós vemos aqui. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o forno
e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com pestes e com as feras da terra. Esses são exatamente os juízos de Deus anunciados lá no Antigo Testamento. O Senhor anunciou: olha, quando eu enviar os meus juízos, e o juízo está aqui exatamente relatado. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo cortar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Muitos servos de Deus morrem em meio à calamidade, muitos justos morrem em meio às calamidades, e vão morrer muitos servos de Deus em meio às calamidades. Muitos serão perseguidos, muitos cristãos serão perseguidos, mas chegará o fim, mas virá o juízo, mas virá a punição de Deus. E nós vemos aqui no versículo 11: e cada um foi dado uma comprida veste branca, e lhe foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Alguns vão ter que experimentar a morte, alguns vão ter que passar pelo martírio. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quem uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se embola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, e todos se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque vinda o grande dia da ira, e quem poderá resistir? Meus irmãos estão pregando o Cordeiro, o amor do Cordeiro. O Cordeiro ama, o Cordeiro abençoa, o Cordeiro te quer, o Cordeiro te abraça, meus irmãos. Mas esse Cordeiro que hoje te abraça, esse Cordeiro que hoje te ama, ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar a sua vida. Ele não quer que você permaneça no estado em que você se encontra, no caminho que você se encontra, na forma de vida em que você se encontra. O Cordeiro pagou um alto preço para resgatar a sua vida da ira de Deus, da condenação futura que virá. O Cordeiro de Deus, por amor à sua vida, pagou um alto preço por resgate. Mas aquele que insiste em rejeitar esse amor do Cordeiro sofrerá a ira do Cordeiro, porque o Cordeiro virá, e virá um dia na sua vida agora. Ele virá não mais como um cordeiro manso, ele virá não mais montado no jumentinho para ser servo sofredor, mas ele virá montado no cavalo branco. Ele virá como guerreiro, ele virá como Senhor, ele virá como soberano Senhor, e ele virá trazendo vingança sobre aqueles que insistem em perseguir o povo de Deus, sobre aqueles que insistem em zombar de Deus. Deus virá trazer vingança. É exatamente isso que nós encontramos na palavra do Senhor. E quando nós chegamos Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco. Preste atenção, Deus está no comando. Deus é o Senhor, Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Feliz é o rei, o presidente,
o governador, o poderoso, o juiz, que se dobra diante do soberano Deus, como servo de Deus. Mas aquele que insiste em achar que é poderoso o suficiente para fazer o que bem entende da sua vida, para julgar com injustiça, para aprovar e criar leis que prejudicam o povo de Deus, para criar leis que façam com que as coisas, ou seja, a grandeza de Deus seja zombada. Preste atenção, o ser humano é livre para fazer o que bem quiser. O ser humano é livre para escolher o que bem escolher. O ser humano é livre para decidir. Mas saiba de uma coisa: hoje, essa mensagem está sendo pregada aqui para trazer e convidar muitos ao arrependimento. O amor do Senhor está no meio dessa mensagem, aparentemente dura. O amor do Senhor está nessa mensagem, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor deseja que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e se arrependa e seja salvo pela maravilhosa graça de Deus. Hoje o convite do Senhor é para que haja arrependimento hoje. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Então hoje se arrependa, hoje volte-se para Deus, hoje abrace o Senhor, hoje dobre o seu joelho onde você estiver, dobre o seu joelho e fala com o Senhor: chega, Senhor, eu cansei de andar longe dos teus caminhos e eu quero agora que o Senhor Jesus entre na minha vida, tome conta da minha vida e escreva o meu nome no livro da vida. Embora nós sabemos que o nome já está escrito antes da fundação do mundo, mas se torna realidade no momento em que cada ser humano se converte. Aí essa realidade, aí a aplicação dessa realidade na vida do ser humano. Hoje é a oportunidade de conserto com Deus. Hoje é a oportunidade de se render aos pés do soberano e dizer: eu sou apenas um servo do Senhor, cumpra-se em mim. Hoje é a oportunidade de dizer, como Maria disse: cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Meus irmãos, assim deve ser a conduta e o caminhar de cada cristão nessa última hora, porque o que nós vamos ver daqui para frente são coisas piores do que nós estamos vendo acontecer no sul. Porque o Senhor está chamando o homem para o concerto com Ele. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se o outro livro, e o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, feliz é o homem que, ouvindo a pregação do Evangelho, se rende aos pés do Senhor Jesus e experimenta o novo nascimento. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, firmados em Cristo Jesus, não sofrerão dano da segunda morte. Quando Cristo vier, quando Ele vier para trazer julgamento sobre este mundo, aqueles que estiverem em Cristo Jesus não sofrerão a segunda morte. Até os que já morreram com a fé em Cristo Jesus, os seus corpos, no dia da volta de Cristo, ressuscitarão, todos, e estarão para sempre com o Senhor.
O julgamento final vai chegar. Estamos vendo apenas um prenúncio das coisas daquilo que Deus faz para julgar os povos e as nações. A cada situação que muitas vezes parece inexplicável, podemos ver que Deus está julgando, e a prova disso são as experiências que nós temos visto de pessoas de testemunho de que Deus está atuando em meio a essa calamidade. Mas haverá um julgamento final. O mundo caminha para esse dia. E a palavra do Senhor diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Preste atenção. As pessoas querem colocar o seu nome em tantos lugares, querem que apareça o seu nome em tantos lugares, mas o lugar mais importante para estar o nosso nome é no livro da vida. Feliz é aquele cujo nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez o Senhor enviou os seus discípulos para curar os enfermos e expulsar os demônios, e 70 deles voltaram alegres porque viram o poder, o que Deus atuava por meio da sua oração, e como os demônios se sujeitavam ao poder de Deus. E Jesus, olhando, diz assim: não estejam alegres, porque os demônios sujeitam ao poder de Deus. Porque os demônios se sujeitam a cada um de vocês quando vocês oram na autoridade do Espírito. Não se alegrem por isso, mas se alegrem antes por estar escrito o vosso nome no livro da vida. Ah, meus irmãos, não tem coisa melhor para o ser humano do que uma certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque se o seu nome estiver escrito no livro da vida, quando Deus determinar o seu fim, quando Ele bater o martelo e falar assim: acabou. Porque Ele vai fazer. Ninguém aqui ficará para semente. Ninguém vai ficar para semente. Uma hora o martelinho vai bater. Fátima, chegou o seu dia. Antônio, chegou a sua hora. Um dia vai ser assim. Mas feliz é aquele que, quando o Senhor chamar e bater o martelo, o seu nome estiver escrito no livro da vida. Porque o que você vai viver ali é apenas o transitar de um momento que nós vivemos aqui de dor e sofrimento para um momento glorioso com Deus. Mas o Senhor não bate o martelo somente daqueles que são salvos. O Senhor bate o martelo daqueles que não são salvos. E aí está o problema. Aqui está o problema. Por quê? Porque muitos estão protelando a decisão mais importante da sua vida. Vão sempre jogando para frente. Alguns não querem saber. Mas um dia o martelo vai bater para cada um. Acabou. Chegou. Ah, mas eu tenho muito dinheiro. Não resolve. Ah, mas eu tenho amigos que são médicos. Não resolve. Quando o Senhor determina, acabou. Não tem nenhum homem poderoso o suficiente para mudar a história, sabia? Não tem. Então o que resta o homem fazer? O homem sábio, inteligente, sabe o que é melhor para a sua vida. E com certeza, o melhor para a sua vida não é andar longe dos caminhos do Senhor, é andar com Deus. Noé andou com Deus, achou graça, foi salvo no dilúvio. Enoque andou com Deus, foi transladado. A igreja que anda com Deus será arrebatada. Mas um dia o martelo vai soar para aqueles que não têm Cristo, que o nome não está escrito no livro da vida. Aí será tarde demais.
Então eu encerro aqui essa mensagem como eu iniciei: um dia será tarde demais. Ao findar o labor desta vida, ao findar o labor dessa vida, como é que é? Eu esqueci. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a sua alma? Qual será o futuro? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Hoje tu tens a escolha. Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Jesus é a vida, Jesus é o melhor, Jesus é tudo para nós, Jesus é o nosso tesouro. Não faz sentido uma vida sem Cristo. Então hoje Cristo te quer te salvar. Amém? Está cantando louvor ao Senhor.